Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quantos já sentem a presença do Espírito Santo neste lugar? Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Eu quero glorificar a Deus nessa noite por sua bondade ministrada sobre as nossas vidas. Eu quero exaltar o Senhor pela oportunidade que Ele está concedendo a nós de reunidos estarmos aqui para adorar a Deus, adorar ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Minha gratidão a Deus pela vida dos meus pastores, pastor Darley, missionária Irenilda. Quero glorificar a Deus pela vida da missionária Irenilda, presidente da UEMADES, e louvando a Deus pela vida dela, eu louvo a Deus pela vida de todas que estão envolvidas nessa diretoria tão assídua no trabalho do reino de Deus. Deus continue abençoando a vida do anfitrião, pastor Eldomar, missionária Marina, que a bênção de Deus permaneça sobre este lugar. O Espírito Santo tem colocado uma palavra ao meu coração e eu quero ser fiel à palavra que Ele ministrou a mim para essa noite. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, nós vamos fazer a leitura dos versículos 1, 2, 3 e 4. Glória a Deus, que está escrito assim: na igreja em Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, conhecido por seu segundo nome Nirge, Lúcio de Cirene, Manaém, que era irmão de criação de Herodes, o governador, e Saulo. Enquanto serviam, adoravam e jejuavam ao Senhor, o Espírito Santo lhes ordenou: separai-me agora Barnabé e Saulo para a missão a qual os tenho chamado. Diante disso, depois que jejuaram e oraram, lhe impuseram as mãos e os enviaram. Dirigidos, portanto, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Amém. Pela palavra de Deus, podeis tomar assento. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Servos e servas de Deus, a vocação não é uma obra humana, é uma obra total e exclusiva do Espírito Santo em nós. Preste muita atenção no que eu vou lhes dizer nessa introdução. Os puritanos, uma classe de crentes que viveram no século XVI, acreditavam que a chamada ministerial era apresentada ao crente a partir de dois aspectos. O primeiro aspecto era o aspecto interno, e o segundo aspecto, o aspecto externo. Os puritanos interpretavam que a chamada primeiro começava no aspecto interno. E o que era isso? Era a comunicação do dom dentro do crente. A chamada interna estava ligado a algo restrito, a uma obra restrita entre o Espírito Santo e aquele que foi chamado. Era o Espírito Santo ascendendo do lado de dentro, plantando o dom do lado de dentro, aquecendo do lado de dentro.
Mas eles também acreditavam na chamada externa. E a chamada externa era o momento que o mesmo Espírito Santo que outrora plantou o dom dentro do crente, agora direcionava os líderes e o ministério da igreja para reconhecer o dom publicamente. E isso eles chamavam de chamada externa. Quando olhamos para a Bíblia, porque nenhuma interpretação bíblica pode ser feita sem Bíblia, porque Bíblia explica Bíblia. Há total base para pensarmos e considerarmos essa interpretação. Em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6, Paulo diz a Timóteo: Timóteo, despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Perceba nesse texto vestígios da chamada interna e da chamada externa. Havia um dom de Deus dentro de Timóteo, chamada interna. Mas Paulo diz, esse dom foi descoberto, ou foi apresentado, ou foi autenticado pela imposição das minhas mãos. Houve uma liderança assistindo Timóteo e o apresentando, autenticando, chamada externa. Outro texto que está totalmente ligado a essa proposta é Atos capítulo de número 13, o texto ora lido. Na igreja que havia em Antioquia havia profetas e mestres. Profetas e mestres são dons ministeriais. Se tinha profetas e mestres na igreja de Antioquia, significa que o Espírito Santo já tinha comunicado o dom naqueles homens que ali serviam. Mas o texto, na sua sequência, diz que houve um momento que o Espírito Santo diz: separai-me agora, Paulo e Barnabé, para uma obra que eu os tenho chamado, chamada externa. Quando nós falamos da chamada interna ou do chamado interno, geralmente o termo que nós utilizamos é o termo vocação. Nós sabemos que os nossos dias, muitos fazem confusão entre vocação e chamado. E os puritanos apresentavam a ideia de chamado interno e chamado externo. Mas o que nós chamamos de vocação era aquilo que eles conheciam como chamado interno. A vocação é esse ato, é essa obra do Espírito dentro do nosso espírito. Quem está frequentando a EBD está estudando nas últimas lições sobre o Espírito Santo, sobre o Espírito do homem. E falando do Espírito do homem, estamos falando do âmago do nosso ser, a parte mais interna, o lugar aonde o Espírito Santo de Deus se comunica. E é no nosso espírito que o Espírito Santo desperta a vocação, o chamado interno. É lá que ele nos inclina para desejarmos a obra e o reino de Deus. É lá no nosso espírito que o Espírito Santo acende a chama, nos desperta, coloca fogo em nós. Mas é necessário ter paciência para entender que a vocação é uma obra do Espírito Santo em você. Pastor algum tem poder para vocacionar ninguém.
Homem nenhum pode vocacionar outro homem. A vocação é uma obra restrita do Espírito Santo. Se a gente sentar com alguns que lidam no ministério aqui, muitos aqui que estão envolvidos com o ministério, alguns dirão: eu não pedi, eu não queria, eu corria, mas lá dentro o fogo já estava aceso. E você não entrou no ministério porque não tinha as outras opções. Muito pelo contrário, na maioria das vezes se larga todas as outras opções pelo ministério. Por favor, pastor, é chamada vocação. Dentro há um fogo aceso aí, aleluia. Agora precisamos ter paciência e entender que após o Espírito Santo vocacionar, haverá um tempo de maturação, até chegar o que nós chamamos de chamado. E eu não estou falando aqui de chamado universal, chamado para salvação. Eu estou falando de chamado ministerial. O chamado ministerial é o momento que a igreja, o ministério, os nossos líderes, os nossos pastores serão direcionados pelo Espírito Santo e irão reconhecer na sua vida que temos uma vocação. E com isso eu posso afirmar com toda a crença na palavra de Deus: é possível ser vocacionado e ainda não ter sido chamado. Vou repetir: é possível ser vocacionado e ainda não ter sido chamado. Agora, é impossível ser chamado verdadeiramente pelo Espírito Santo sem antes ter sido vocacionado. Nós vivemos a era em que alguns lugares manipulam o chamado de outros. Há nos nossos dias sim, manipulação de chamado. Alguns são chamados, consagrados, empossados, ordenados, colocados em algum lugar, não por causa da vocação, mas por causa da chamada manipulada. Existe a chamada manipulada, onde se empossa pela cor da pele, onde se empossa pelos dígitos da conta, onde se empossa pelo sobrenome que carrega. Se é filho do prefeito, não tem vocação, mas coloca. O homem pode manipular chamadas, oh aleluia, mas a única coisa que o homem não consegue manipular é vocação, porque a vocação é uma obra do Espírito Santo. Pode até manipular chamadas, mas chamada manipulada não resiste no longo prazo. Chamada manipulada não resiste vento. Chamada manipulada não resiste luta. Chamada manipulada não mantém-se de pé quando os vendavais chegam. Mas quer ver? Quem carrega a vocação na alma, porta fecha, está produzindo. Milagres não chegaram, está produzindo. O pastor disse não, continua produzindo. Não foi consagrado, continua produzindo. Porque quem tem vocação não depende de manipulação humana para desenvolver alguma coisa no reino. É necessário entendermos que o Espírito Santo prioriza um povo que ainda ama o ambiente vocacional, que ainda deseja vocação sem manipulação humana. Oh, glória a Deus. Então é possível, totalmente possível, ser vocacionado, mas ainda não ter sido chamado. Eu sei que tem gente que está com a vocação ardendo, mas ainda não foi consagrado, ainda não foi ordenado. Eu sei que tem gente
que está com a vocação ardendo, mas ainda não recebeu a oportunidade, e está tudo bem. O importante é que a vocação já está plantada aí dentro. Precisamos defender esse ambiente de vocação. Esta é a era do desequilíbrio. E por que desequilíbrio? Porque querem pular forçadamente para o período de uma chamada ministerial. Mas precisamos viver primeiro o período da chamada vocacional, do momento que o Espírito Santo nos treina para a obra de Deus. Olhe para mim e entenda essa verdade esta noite. Se a vocação é uma obra do Espírito Santo no crente, precisamos entender sobre o tipo de ambiente onde a vocação floresce. Porque falta vocacionados no nosso dia? Porque sobra empolgados e falta vocacionados? Simplesmente por um fato que estamos vendo a cada dia se proliferar. Estamos vendo um ambiente de equilíbrio ser afetado pelos desequilíbrios provocados por Satanás, o inimigo da igreja. Olho para a igreja de Antioquia e vejo uma igreja equilibrada. Tinha profetas, mas tinha mestres. Tinha homens de todas as etnias possíveis. Olho para Antioquia e vejo uma igreja equilibrada. Profetas que oravam, mas tinha mestres também. Profetas, mestres oravam, jejuavam e adoravam, cultuavam no culto. Aleluia. Olho para Antioquia e vejo o retrato de equilíbrio. E venho aqui nesta plenária convencional dizer: é tempo de nos posicionarmos e defendermos um ambiente onde floresce a vocação. Porque se nós não defendermos o ambiente da vocação, entraremos pelo desequilíbrio deste mundo. Vivemos o desequilíbrio em que área, pastor? É uma luta constante, pois estamos sendo bombardeados pelos inimigos da igreja, que tentam dividir a igreja entre dois públicos: o público da emoção sem doutrina e o público da doutrina sem fogo. Não podemos nos entregar a nenhum dos dois públicos. Emoção sem doutrina é fanatismo barato. Há um povo que se entregou à emoção sem doutrina. Não querem conhecer Escritura, não conseguem ficar por 60 minutos ouvindo a exposição bíblica, porque acostumaram com cultos dopamínicos, acostumaram com vício de linguagem de pregador. E se o pregador toda hora não tirar o microfone e dizer: se não der glória eu vou embora, se não der glória eu paro agora, não se movimenta. Emoção sem doutrina, emoção sem amor à palavra, emoção sem desejo por alimentar dos manares revelados do Espírito Santo a nós. Mas também não podemos pertencer ao público da doutrina sem fogo. Há um público por aí que ama a doutrina, que ama a disciplina, que ama estar nas faculdades acadêmicas, mas perderam a sensibilidade ao Espírito Santo. Há um público que consegue debater sobre a soteriologia, sobre a ramartiologia, sobre a escatologia. Oh, quantos debates sem vida, sem glória, sem graça, sem conversão. Não, nós não entregaremos o ambiente da vocação ao desequilíbrio. Amamos a doutrina, mas conservamos os dons. Amamos a palavra, mas ainda carregamos fogo do Espírito. Sentamos
Vamos para ouvir e aprender, mas aquilo que ouvimos e aprendemos, vamos para a oração, buscar poder para poder usar. Deixa eu ver se eu estou pregando para o público certo essa noite. O público que ama a exposição da palavra, mas que ainda ama a manifestação visível, palpável, audível do Espírito Santo de Deus. Nós não nos entregaremos ao desequilíbrio. Esta é a era do antinomianismo carismático. Vou explicar para você o que é. Pastor, o que é o antinomianismo carismático? É a proposta sorrateira de substituir a Bíblia, a palavra de Deus, por experiências humanas. Há um público que diz: não preciso da Bíblia, Deus fala direto comigo. Sobe o monte, fica 3 dias e desce de lá com a revelação misteriosa, ignorando as doutrinas da palavra de Deus, ignorando as verdades da palavra de Deus. Nenhuma revelação está acima da palavra que já foi revelada. Nenhuma profecia está acima da profecia que já foi revelada. Oh, aleluia! O Espírito Santo não contradiz aquilo que Ele mesmo inspirou. Não importa se é famoso, não importa se tem nome. Heresia se combate com a palavra. Oh, glória a Jesus! Mantemos o equilíbrio nesse ambiente. A prova do verdadeiro profeta não é os supostos milagres que ele parece fazer, mas é quanto obediente ele é à palavra de Deus. Estamos sendo confrontados pelo racionalismo seco. Que é isso, pastor? Explico para vocês. É os sensacionistas de internet que tentam ganhar nossos jovens e até nossos obreiros, pondo em xeque as nossas doutrinas pentecostais. Línguas estranhas, acabou no passado ou nem existiu. Cura divina, acabou com os apóstolos. Está pregando para vocês alguém que já foi desenganado pela medicina e a médica mandou ir morrer em casa. Eu creio nesse poder que cura, eu creio nesse poder que salva. Eu não estou sozinho esta noite. Há o racionalismo seco. Tem que ver para crer. E nós já vimos nos mais de 100 anos de história da nossa igreja, do movimento pentecostal clássico no Brasil, o Espírito Santo operando. E eu vim debaixo da autoridade do Espírito a esta convenção dizer: o Espírito ainda continua operando. O Espírito ainda continua operando. Nenhum homem pode estar acima do Espírito. Quando alguns dizem que não há milagres e nem dons, nós estamos diante daquele que diz que dons cessaram. E estes que diz isso estão tentando limitar um Deus que não pode ser limitado. Estão tentando colocar um Deus em uma caixinha da universidade, em uma caixinha do livro. Eu amo os livros, mas acima dos livros está o poder do Espírito Santo. O que expulsa demônio, com todo respeito, não é livro. O que cura a gente, com todo respeito, não é livro. O que dá poder para um obreiro desse subir a favela com um folheto e uma Bíblia não é livro, é poder do Espírito Santo. O que levanta homens e mulheres é o poder da vocação do Espírito Santo. Esta é a era do secretismo religioso que tenta quebrar o nosso equilíbrio. Que secretismo religioso, pastor? É justamente essa ideia de misturar a Bíblia com filosofias humanas. A palavra de Deus não se mistura com nenhuma filosofia humana. Não dá para misturar evangelho com coach, com respeito aos coaches dentro de sua área, mas falou do evangelho, ele levanta pregadores e pregadoras.
Não dá para misturar evangelho com autoajuda. Evangelho não é autoajuda, é confronto. Não dá para misturar evangelho com práticas ocultistas. Já tem lugares que na placa da frente é a Assembleia de Deus, mas dentro já tem rosa, vassoura, sal, lenço ungido. Vende a bênção, porque tem quem compra. Desequilíbrio no ambiente vocacional. Mas nós não vamos nos render ao desequilíbrio. Ainda tem equilíbrio na casa. Ainda tem palavra e poder sendo ministrada. Os nossos pastores ainda carregam a palavra e poder. Os nossos líderes ainda carregam a palavra e poder. Esse ambiente ainda é vocacional. Quem tem a palavra definida e que define é o Espírito Santo ainda. Quem ainda determina é o Espírito Santo ainda. Quem ainda vocaciona ainda é o Espírito Santo. Esse ambiente ainda é comandado pelo Espírito Santo de Deus. Estou sentindo a presença dele aqui. Se precisamos defender um ambiente de equilíbrio contra os extremos, é porque nesse ambiente de equilíbrio é o lugar onde o Espírito Santo vocaciona, mas também é o lugar onde o Espírito Santo amadurece o vocacionado. Consegue entender isso? Paulo e Barnabé estão servindo na igreja, mas estão servindo. Já tinha vocação? Tinha. Tinha mestres e profetas lá? Tinham. Mas enquanto não chega a chamada externa, estão servindo, orando, jejuando, estão amadurecendo, estão tendo experiências com Deus. O processo de maturidade no ambiente vocacional envolve 3 coisas: disciplina, submissão e serviço. A disciplina é o primeiro ponto para a maturidade. Submissão é o segundo ponto para a maturidade. E serviço é o terceiro ponto para a maturidade. Quem não tem disciplina com Deus não se amadurece para viver um chamado. A vocação fica verde, não consegue amadurecer. Precisamos regar uma vida de disciplina. Não podemos depender da AGO, do congresso ou do pregador. Precisamos ter vida de disciplina na nossa casa, na nossa família. O poder não é derramado apenas aqui, muito pelo contrário, começa lá, nos nossos devocionais, na nossa disciplina de oração e de jejum. É aí que ele vai te amadurecer. Mas nós vivemos uma era de desequilíbrio, que alguns tiram um dia para jejuar, mas quando dá 10 da manhã já perdeu para um pão de queijo com um cafezinho. Precisamos manter o equilíbrio da nossa disciplina, da nossa submissão e do nosso serviço, para alcançarmos maturidade na obra e no reino de Deus, para podermos ser chamados para o que Ele tem para nós. Agora preste atenção nisso. Se você me perguntasse, pastor, o que é maturidade? Primeiro passo para nós que somos obreiros e obreiras da casa do Senhor. Maturidade é entender que ministério não é palco, mas é cruz e renúncia. Eu não sei de onde foi que tiraram essa ideia de sucesso ministerial. Eu não sei de onde tiraram essa fala totalmente errada, carreira ministerial. Quem tem carreira são aqueles que militam para as vidas terrenas. Quem busca sucesso no contexto humano são aqueles que militam seus próprios sonhos e projetos. Se o meu interesse é sucesso ministerial, estou no lugar errado. Se o meu interesse é carreira ministerial, estou no lugar errado.
O ambiente vocacional não é o ambiente da carreira. O ambiente vocacional não é o ambiente do sucesso. Muito pelo contrário, o ambiente vocacional é o ambiente da renúncia. É o ambiente que vamos sem querer ir, pregamos sem querer pregar, pastoreamos às vezes sem querer pastorear. Missionárias que ajudam e honram os seus maridos nos seus respectivos ministérios, sangrando, chorando às vezes, porque vê as dores que o esposo carrega, de gente ingrata, que você fez tudo por eles e depois, na primeira oportunidade, fincar um punhal nas costas. A traição. Há missionárias que têm estados doentes espirituais. Conto com alegria e chegar com um terno novo para poder ser consagrado. E aquele que eu esperava dizer assim, vem para cá, fica mais perto, hoje é um dia importante, dizer assim, vá vigiar os carros lá na rua. E chama os diáconos para cá. E aí você pôr a capa de chuva porque estava chovendo e no final ser consagrado molhado. É nessa hora que a gente precisa manter a maturidade e entender que precisamos ser sensíveis ao que o Espírito Santo está fazendo. Ele está te moldando, Ele está te preparando. E se você não aguenta isso, pede graça a Ele, vai chorar. Não chora na frente de ninguém não, chega no quarto e lá dentro você grita. Lá dentro você se espernia, esmurre as paredes. Mas diga, Espírito Santo, me modela, me coloca na forma que o Senhor quer, mas me use na tua obra, porque eu quero ser incendiado por ti. Eu olho para Antioquia e não vejo apenas uma igreja, eu vejo uma aljava. Eu vejo uma aljava. Cuidado com cabeça de pregador, que pregador é tudo meio tantando a ideia. Eu olho e estou vendo uma aljava. Eu olho para o capítulo 13 e vejo um arqueiro, Espírito Santo. E eu olho para dentro da aljava e vejo um tanto de flechas, mestres e profetas, homens que tinham vocação. Enquanto eu lia isso aqui numa madrugada dessas, o Espírito Santo dizia, brada lá na AGO da Cima de Seta, e diz que existe 3 verdades sobre a flecha. Flecha não escolhe alvo, flecha não se lança sozinha, e flecha não decide tempo. Já viu uma flecha escolher um alvo? Quem escolhe o alvo é quem, irmãos? O arqueiro, diga comigo, arqueiro. Flecha é lançada sozinha? Não. Quem lança a flecha? O arqueiro. Quem é que decide o tempo da flecha ser lançada? O arqueiro. Esse ambiente é uma aljava do Espírito Santo. Isso é profético. E nós temos um arqueiro que cuida de nós, que ele não erra nenhum alvo. Ele não erra nenhuma flecha, Jonathan. Ele não erra nenhum tempo de flecha. E detalhe, enquanto países se gabam por ter mísseis teleguiados, ele foi o primeiro a levantar flechas teleguiadas. Dirigidos, pois, pelo Espírito Santo. Na 26ª GO da Cima de Seta, há uma palavra de Deus sendo liberada sobre vocacionados e vocacionadas que aqui estão. E o Espírito Santo está dizendo, vocês permanecerão em Cristo, mesmo depois da chamada, mesmo depois da posse, mesmo depois da vitória, mesmo depois que a construção da igreja terminar, mesmo depois que parar de andar de pé, mesmo depois de chegar gente para te ajudar, tu irás permanecer em Cristo, porque tu és uma flecha na aljava do Espírito Santo. Eu olho para esse ambiente agora debaixo da autoridade de Deus, e parece que eu vejo o arqueiro fazendo isso aqui, ó. Na mão esquerda está um arco, mas pegado
Só porque tem um detalhe: quando o arqueiro coloca uma flecha no arco, ele coloca pressão. Tem gente aqui que está na aljava. Ai, que aljava aqui dói. Está demorando, não está? As promessas não chegou, né? No seu tempo. E enquanto está na aljava, de vez em quando ele tira algumas talisquinhas assim para ajeitar e guarda de novo. Tu diz, é agora. Ele diz, não, era só para ajeitar um pouquinho e para afiar a ponta. Tem hora que ele tira, mas está na aljava. Tem outros aqui que ele já colocou no arco. E é por isso que a pressão aumentou. É por isso que veio o vento de tudo que era lado. É por isso que tu disse, meu Deus, me ajuda aqui, senão a congregação fecha. Meu Deus, me ajuda aqui, porque senão eu perco o meu lar. E o que as pessoas vão dizer lá na casa da pastora, da missionária, está tendo luta com os filhos. A pressão aumentou, né, filha? A pressão aumentou, né, filho? Não, não é o diabo, é o arqueiro que te colocou no ar, que está pondo pressão. Está pondo pressão. E sabe o que ele mandou dizer? Quanto mais pressão, mais longe vai. Quanto mais pressão, mais impacto no alvo. Tem um detalhe nesse arqueiro: ele não lança flecha apagada. Esse arqueiro só lança flecha inflamada. Ele tira a flecha da aljava. Ele é fogo, então ele mergulha nele mesmo. Flecha inflamada, porque flecha inflamada o estrago é maior no campo do inimigo. O Espírito Santo está incendiando flechas essa noite aqui. Não apresse o tempo, Ele sabe o tempo de te enviar. Não escolha o momento, Ele sabe o momento certo. Tu não estás sendo dirigido por homens, estás na direção do Espírito Santo de Deus. Há flechas sendo encandecidas aqui esta noite para um grande propósito. Ele te plantou naquela cidade como uma flecha inflamada. Vai acontecer, o campo vai romper, vai deslanchar lá. Os inimigos cairão por terra, porque o Espírito Santo te inflamou lá. Levante a tua cabeça nessa AGO, porque você é uma flecha inflamada do Espírito. Jovens desta convenção, o Espírito enviarão vocês como flechas inflamadas. Obreiros desta convenção, o Espírito enviarão vocês como flechas inflamadas. Missionárias, vocês serão enviadas como flechas inflamadas do Espírito Santo. Nós não seremos lembrados pelas nossas quedas. Não seremos lembrados pelas nossas quedas. Chega desse negócio de lembrar de pastor que caiu, de missionária que foi embora pelo peso da ansiedade. Chega desse negócio de dizer o filho do pastor fulano de tal desviou porque não aguentou a pressão do ministério. Esse tempo acabou. Há um tempo em que o Espírito Santo está dizendo: nós seremos lembrados pelos alvos que atingiremos no poder do Espírito Santo. Fique de pé comigo, por favor. Aguenta mais um pouquinho. A aljava tem um tempo, mas é só um tempo. A aljava testa se tu tem vocação ou não tem. A aljava testa se tu tem vocação ou não tem. Pastor, meu pastor é ruim, não é nada. Ele está dirigido pelo Espírito Santo.
Quando chegar a hora de Deus, se ele for ruim mesmo, Deus troca ele de lugar, mas ele faz você chegar onde ele tem que chegar. O Espírito Santo trata com ele numa madrugada dessa. Mas fica na aljava, teu pastor, teu líder é homem de Deus para entender o momento. Deixa o Espírito Santo te modelar, pelo amor de Deus. Não cause desequilíbrio no ambiente de equilíbrio. Ainda temos equilíbrio nesse ambiente. Ramachuri Mikandarabagai. Põe a mão sobre o teu coração, quero orar com você nessa noite. Espírito Santo de Deus, a Simadiceta está reunida na 26ª edição de mais uma AGO. Essa plenária convencional está repleta de vocacionados. Alguns já foram chamados, outros estão aguardando na aljava. Aqui tem jovens, Senhor, homens, mulheres, que estão já no arco. A pressão cada dia está aumentando e as dores sucessivamente também. Espírito Santo, tem alguns aqui que estão padecendo, porque as portas financeiras estão fechadas lá naquele local. Parece que não era hora de ir para aquela cidade. Espírito Santo, alguns estão clamando pelas madrugadas, pedindo socorro. Alguns saíram de casa ontem, hoje, e disseram: Espírito Santo, fala comigo na AGO, me renova lá. Porque se tu não falares comigo, eu não aguento mais um mês naquele lugar. Vai descer uma cura de Deus, um bálsamo de Deus aqui agora. Se tu pudesses ver a coisa linda que o Espírito Santo está projetando sobre este ambiente. Eu sei, Espírito Santo, que chegaram alguns nessa AGO dizendo: mais uma. Pegou dinheiro emprestado para vir para a AGO. Fez empréstimo para conseguir chegar aqui. Porque o campo ainda não consegue, a igreja ainda não consegue manter. Mas o Espírito Santo te encontrou hoje, flecha. E está dizendo: eu sou contigo naquele lugar, rapaz. Segura, porque vai chegar a hora do milagre. Aguenta, missionária. Estenda as mãos sobre a tua casa, porque tem providência de Deus chegando para a tua casa nesta noite. Receba bálsamo na tua alma agora. O Espírito Santo está derramando cura nesta plenária convencional. O Espírito Santo cura. Alguém pode cantar alguma coisa enquanto o Espírito Santo cura aqui? Eu vejo o Espírito Santo pegando as flechas que estão na aljava guardado. Mas hoje, nesta AGO, hoje, essa é a unção de hoje, amanhã é outro dia. Hoje, o Espírito Santo tira uma por uma da aljava, para tirar a poeira, para afiar novamente, para passar um óleo para lustrar de novo. Que é isso, pastor? Renovo, 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 renovo. Aonde houver um pentecostal batizado com o Espírito Santo, aonde houver alguém que tem sensibilidade com Ele, seja tomado pela presença dEle agora. Seja cheio pela presença dEle agora. Enche, Espírito Santo, este que veio para esta AGO, dizendo: Senhor, tem misericórdia, usa o pregador. Já estou cansado de pregar todo dia naquela igreja. Já está difícil até preparar a mensagem. É tantas coisas, Senhor. Mas hoje Ele está liberando um bálsamo. Ele sabe que quando as coisas apertam, ninguém liga para os membros, liga para o pastor.
O dono do ponto, quando o aluguel atrasa, não liga para o membro, liga para o pastor. Mas ele é a tua fonte, ele é teu recurso. Quero chamar aqui rápido enquanto se louva. Líderes, pastores, missionárias que precisam de renovo. É isso que o Espírito Santo mandou fazer e eu vou fazer. Eu sou o primeiro que preciso de renovo aqui. Eu sou o primeiro que preciso conhecer mais a Deus. Eu disse hoje de manhã aqui nesse mesmo local, de vez em quando eu ainda acordo querendo desistir. Significa que eu preciso conhecer mais o Deus que eu estou servindo. De vez em quando eu ainda fico com medo do recursos não chegar. Eu preciso conhecer mais o Deus que eu estou servindo. Onde estão os vocacionados que desejam mais? Chega aqui rapidinho, só você que quer. É rápido, meu tempo já foi embora aqui. Mas há uma graça do Espírito Santo te renovando. Quais são os desafios que você tem naquela cidade? É um lote, é uma igreja, é almas. O Espírito Santo vai te dar poder lá. Tu não foi lançado lá por homens, quem te lançou lá foi o Espírito Santo. Quem te colocou nesse cargo não foi o teu pastor. Quem te separou para o ministério não foi teu pastor. Ele reconheceu o que Deus já plantou em você, rapaz. Então, pelo amor de Deus, sai debaixo da cama, do sofá, levanta a cabeça, estufa o peito e se entregue à obra do Espírito Santo. Deixa Ele fazer. Os que já estão aqui à frente sejam tomados por uma glória este momento. Os que já estão aqui à frente sejam tomados por uma glória nesse momento. Há uma glória do Espírito Santo tomando esse ambiente aqui agora. Nenhum crente ficará sem sentir a presença de Deus. Renova os pastores, Jesus. Renove os setoriais, os congregacionais. Renova os líderes de jovens. Renova a liderança da UEMADES. Renova a nossa mesa diretora com o poder de Deus. Seja renovada agora, seja renovado agora. A variedade de línguas tomando o ambiente aqui nesse momento. Já há variedade de línguas tomando esse ambiente aqui nesse momento. Desperta, desperta, desperta o dom de Deus. Desperta o dom de Deus que habita em ti. Desperta o dom de Deus que habita em ti. Volte a orar por milagres na sua igreja. Volte a fazer um apelo na sua igreja. Volte a orar para Jesus batizar com o Espírito Santo na sua igreja. Volte a fazer isso lá. Parou por quê? Quando meu coração parou, foste intercessor. Deixa Ele curar. Meu ajudador, o meu consolador fiel. O idioma da língua portuguesa vai sendo substituído pelas línguas estranhas. O único idioma que une os povos de Deus em todo o mundo. Línguas estranhas, línguas estranhas, línguas estranhas.
Enquanto tu fala em línguas, Ele te edifica. Enquanto tu fala em línguas, Ele te cura. Enquanto tu fala em línguas, Ele te renova. Aleluia. Oh glória. Está tendo mudança lá. O Espírito Santo está te incendiando de novo. Quando tu foi empossado lá, tu estava produzindo, estava na força. Mas algumas coisas aconteceram. Mas olha ele tirando a flecha da aljava e dizendo: vou lançar de novo. Vou lançar de novo. Ele está te incendiando de novo nessa AGO. Ele está te incendiando de novo. Ele está te incendiando de novo. Estenda suas mãos bem alto, mulher. Ele está incendiando de novo. Despertes o dom que eu já coloquei dentro de ti. Uramachandarabacandarabagay. Não te disse eu que sou o Deus que visito de perto e de longe? Porque afliges tu a tua alma. É eu que cuido lá. É eu que trabalho lá. Tens colocado nos últimos dias uma pessoa na minha presença. E eu te digo hoje, te respondo nesta AGO. Esse dia específico para que eu fale contigo. Eu curo, eu salvo e eu restauro. Despertes, porque eu te reacendo esta noite. Pus um projeto no teu coração. Está parado este projeto, porque levanta. Porque eu vou fazer coisas grandes. Eu vou fazer coisas grandes, diz o Senhor. Eu vou fazer coisas grandes, diz o Senhor. Por favor, pastor Edomar, me permita esta noite, com muita humildade, pegar numa das tuas mãos. O Espírito Santo de Deus libera uma palavra sobre esta cidade esta noite. O Espírito Santo de Deus, e eu lhe entrego esta profecia de olhos abertos. O Espírito Santo de Deus libera um reavivar sobre Goianésia, acima de seta em Goianésia. Não está parada ou bloqueada como há o buchicho nas esquinas, como há o buchicho nas portas de esquina, que não tem compromisso com o reino e diz assim: embargou, parou. Eu falo contigo esta noite, homem. A esposa do pastor Edomar, onde tiver, coloca as mãos em posição de receber. Eu libero sobre a vida de vocês um reavivar. Eu sou Deus que vou tirar sono de gente, vou incomodar gente, vou trazer gente de volta. Saiu, atacou, jogou pedra, mas eu vou trazer de volta. Recebe com amor, porque é um tempo novo para essa cidade. Recebe o que Deus está derramando sobre esse ambiente. Há um tempo novo nessa cidade, que desce como fogo. Há um tempo novo para essa cidade. Conversões acontecerão. O diabo está desesperado. O diabo está desesperado. Há um tempo novo, há um tempo novo, há um tempo novo. Espírito, eu vou deixar vocês dar lugar e adorar. Não é sobre o pregador, é sobre o que Deus derrama aqui agora. vem como em Pentecoste, oh, vem,
eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu, sem nenhuma explicação. Então vem, Espírito, Espírito, que desce como fogo. Vem, 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 vem como em Pentecoste. Oh, vem e enche, e enche, e enche-me de novo. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Neste momento nós queremos dar os avisos de amanhã, dos nossos eventos de amanhã. Reunião dos obreiros, a partir das 8h30, início da sessão. Das 8h30 das 6h30 às 8 horas, café da manhã. 8h30 às 9 horas, devocional com o pastor Vital Leite e o pastor José Carlos. Das 9 horas às 9h30, palavra de boas-vindas. Das 9h30 às 10h50, estudo bíblico com o pastor Carlos Carvalho Júnior. Das 10h50 às 11h50, expediente convencional. Das 12 às 2, almoço. O EMADES, no período da manhã, das 8h30 às 9h15, devocional com as missionárias Liliana Melo e a missionária Luciana Fernandes. Das 9h15 às 10 horas, missionária Irenilda. Das 10 horas às 11, ministração da Palavra de Deus com a missionária Rosane Brito. Das 11 às 11h30, ensaio do vocal da UEMADES com a missionária Roseli e encerramento. Amém. Glória a Deus. Nesse momento eu passo para o pastor Eldomar, que vai estar fazendo a oração de encerramento. Mais uma vez, Pai do Senhor Jesus, só para mais uma informação: os obreiros que chegaram hoje, agora à tarde, o plenário convencional é na nossa igreja sede, os jovens aqui e as irmãs lá na missão, na Avenida Goiás, certo? Café da manhã, não poderá mais tomar o café sem o seu crachá. Por mais que eu te conheça, é meu amigo, mas precisa do crachá, por uma questão de organização da AGO, e para que as pessoas que não conhecem você, que estão trabalhando, não tenham dificuldade, aquela deselegância em pedir para os senhores ou para qualquer um colocar o seu crachá. Então, o crachá é uma norma convencional que todo convencional deve usar durante a AGO, por uma questão de identificação e de melhor servir. Amém? Vamos então colocar de pé. Queremos agradecer o nosso sonoplasta, por sinal, está de parabéns. Muito parabéns você, sua equipe. Que Deus abençoe sempre. Já é a segunda vez que a gente trabalha junto aqui em Goianésia, na AGO. E Deus tem sido fiel
e temos mantido um bom contato. Amém? Deus abençoe, em nome de Cristo Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, oramos a Ti, Te agradecendo por este momento tão importante, por encerrarmos esse culto da UEMARES. Obrigado, Deus, por cada vida que permaneceu aqui até agora. Leve em paz, dê uma noite tranquila de sono reparador, repreende todos os laços do inimigo e cubra cada um com o Teu manto sagrado. É isso, Pai, que nós Te pedimos e por fé nós Te agradecemos em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós, desde agora e para sempre. Deus abençoe, bom descanso, até amanhã cedinho.